inicial. Olá pessoal, eu sou Wander Vinícius Martins, eu ajudo os dependentes a saírem das drogas em 4 passos. E hoje nós temos um tema bastante atrativo, que gera bastante questionamento nas pessoas. Eu sei porque nada, referindo-se aos tratamentos que a pessoa faz, do que você faz dá certo. Eu sei porque nada do que você faz está dando certo. Não é intrigante, pessoal? Muitas pessoas tentam de tudo, tentam tudo que sabem, tudo que está ao alcance e não está chegando aonde a família deseja, aonde o dependente deseja, que é estar limpo. Depois de estar limpo, tem uma série ainda de passos que a pessoa precisa estar realizando para chegar onde quer, que é uma vida boa, uma vida competente. É isso? Então é sobre isso que nós vamos estar discutindo, trazendo aqui a nossa impressão para vocês hoje. Ok? Então vamos lá. Para quem é essa live? O nosso público-alvo são os usuários, adictos, as pessoas que são dependentes químicos. Tá bem? Então é com muito carinho que a gente trata desse assunto para que essas pessoas consigam atingir os seus objetivos. Mas elas também podem servir para os pais que estão interessados no sucesso desse seu filho, da sua filha, ou dos seus filhos em geral. Porque aqui você pode entender como auxiliar o filho a sair das drogas e como evitar que o filho vá para as drogas, compreendendo, absorvendo conhecimento sobre o relacionamento de pais e filhos. É isso? Então, também pode servir para os profissionais, professores, psicoterapeutas, para cuidadores, aquelas pessoas que se tornam responsáveis, tá vendo? Eu vou trazer aqui hoje para vocês também um exemplo, uma história, tá? Para trazer maior clareza, um exemplo, elucidar melhor o que nós vamos destrinchar aqui nesse momento. Então fique comigo até o final dessa live, para que juntas a gente possa, além de absorver conhecimentos, chegar em algumas conclusões e talvez até passar a conhecer elementos que não sejam até agora do seu conhecimento. E que as nossas vivências aqui diárias de tratamentos, reuniões com adictos, usuários e os pais, a família, vem trazendo para nós cada dia mais encaminhamentos, e é isso que a gente quer repassar aqui para todos vocês. Combinado? Pessoal, vocês estão gostando dos conteúdos que a gente leva até vocês, que a gente está trazendo aqui? Isso está fazendo bem para vocês? Se está fazendo bem, ou se não está, eu peço a vocês que dê um retorno para a gente, né? Fala conosco como é que vocês estão recebendo tudo isso aí, ok? Então vamos lá. Você que nos acompanha, nos assiste pelo Facebook, curte aí, ou descurte. Eu prefiro que vocês curtem. A gente faz isso aqui com muito gosto, com muita paixão. Combinado? Você que está aí no YouTube, dá um tininho, se inscreve no nosso canal, viu? Para prestigiar a gente e fazer com que a gente chegue aí nos 1000 inscritos, ok? Quem está no Instagram, dá um like, tá? E vocês que nos acompanham aqui, se está fazendo bem para vocês, eu te pergunto, você quer ajudar mais alguém? Tem aí na sua lista de pessoas próximas alguém que também esteja precisando desse conteúdo, dessa live? Se tem alguém que você se lembra, eu vou te pedir, vá lá e compartilhe
com essas pessoas, pelo menos umas 5 pessoas, tá? Para a gente também levar esses conteúdos, essas lives para todas essas pessoas. Acho que todas as pessoas dessa nossa humanidade que tem relação com isso, conhecer, discutir, tá ampliando a sua visão, o seu autoconhecimento, tendo um conhecimento mais aprofundado, vai evitar muita dor, muito sofrimento da agora em diante, ok? Eu sei porque nada do que você faz dá certo, que esses tratamentos da forma que você está fazendo provavelmente não são a forma adequada de se chegar aonde se quer, ok? Então vamos lá? Eu te pergunto, por que nada está dando certo? O que está acontecendo por aí na família, nessas relações ou nas tentativas, nos procedimentos? Tá? Vamos questionar isso, né? Eu sei, é provável que você já tenha tentado de tudo, ou pelo menos tudo que está no seu alcance e não funcionou ainda. É isso mesmo? O cenário é esse? Ok. Se você não tem ninguém nessa condição, mas também pode estar aproveitando esses conteúdos para prevenir, para evitar, né? Então, o que está segurando esse processo? Essa tentativa de sair das drogas e não está conseguindo. Eu vejo que a família normalmente se empenha. Então, os pais desenvolvem um papel ali, o filho ou a filha também desenvolve o seu papel buscando isso, mas nem sempre consegue. Por que não consegue? Então a gente tem algumas questões aqui para serem olhadas, perguntadas, questionadas, e é importante que venha aí alguma resposta, tá? Então eu te pergunto, poderia ser uma questão sistêmica? Vânia, o que é questão sistêmica? Eu não sei o que é isso. Questão sistêmica é quando o filho ou a filha está repetindo um padrão que vem de trás. Pode ser dos pais, dos tios, dos avós, dos bisavós, ok? Então, alguém ali pode ter tido esse mesmo comportamento. Pode ser um comportamento abusivo de drogas, de sexo e etc. Mas é por aí que passa, tá? Ou alguma pessoa ali do sistema anterior foi excluída pela família e essa pessoa tinha um comportamento parecido com esse agora. Então tem um tratamento bem específico para os movimentos sistêmicos para que essa situação se desfaça, uma nova compreensão surge e o comportamento também mude. Percebe que uma palavra que sempre surge aqui é comportamento? Então o que a pessoa precisa mudar é comportamento, vários comportamentos, tá? O comportamento das atitudes que ela vem desenvolvendo, da forma que ela se emociona, se impulsiona através das emoções, o que ela anda pensando, quais são suas crenças, os seus hábitos, e o que ela fala, como é que ela se relaciona. Tudo isso é um tipo de comportamento, é isso que precisa ser mudado. Mas por que as pessoas não conseguem mudar o comportamento? É isso que nós estamos vendo aqui, ok? Às vezes não muda o comportamento, por quê? Porque os pais continuam ainda gerando um controle. Às vezes o filho está numa idade que um certo controle vai bem, mas falta de controle completo, ou um excesso de controle, isso é causa de uso de drogas. Mas por que isso é causa, Wander? É causa porque, imagina se você tivesse, você que me ouve aqui, uma pessoa dizendo que você tem que fazer e como você vai fazer todo o tempo na tua vida hoje do jeito que você está. Como é que você se sentiria? Tranquilo? Aceitando tudo? Ou com muita raiva porque essa pessoa não sai do seu pé? Imagina uma relação aí de chefe e funcionário. Quando o chefe resolve pegar no pé do funcionário, como é que é isso? Tá? Agora imagina uma mãe sempre pegando no pé do filho ou da filha. Imagina um pai excessivamente controlador, aquele que eles não explicam, não dão resposta para nada, faz o que eu estou mandando e pronto. Tá? Será que os pais ainda hoje exercem esse papel controlador exagerado?
Tá? Será que o relacionamento entre esse filho, essa filha e os pais ainda é um relacionamento que gera rejeição no filho? Que gera desaprovação? Tá? Então isso precisa ser olhado, perguntado, porque os pais normalmente não olham para essas coisas, não. Eles controlam excessivamente, mas não percebem. Tá? Não percebem que isso está acontecendo. Eles rejeitam o filho, desaprovam, desamparam, e não percebem que isso está acontecendo, por causa do jeitão deles, aprenderam assim. Ok? Então o que a gente observa é que tem um processo de autodestruição acontecendo. Por que acontece a autodestruição? Porque o sentimento de rejeição através do controle e da desaprovação é tanto que a criança, que o jovem, passa a não querer viver mais. E às vezes esse movimento é subliminar, ou seja, inconsciente. Faz tudo para acabar com a própria existência por causa da raiva que sente, da revolta, do medo, da inconformidade, da insatisfação que ele vive. Percebe isso aí? Isso pode estar acontecendo? Pode. E às vezes esse filho já tem 18, tem 20, tem 30, tem 40, tem 50 anos, já está casado, voltou, ou casou, separou, volta com os filhos. Isso acontece. E esse processo de desaprovação, de rejeição, continua acontecendo. E os pais estão fazendo o tratamento nos filhos, né, no filho ou na filha, e o resultado não aparece nunca. Por quê? Tá? Porque o mesmo comportamento antigo continua sendo repetido. Estamos olhando aqui para os pais, tá? Nessa relação aí. E os filhos também precisam mudar esse comportamento. Mas como fazer isso? Estamos chegando lá. Ok? Outra pergunta. As terapias podem ajudar e muito. Como? Indo lá no ponto que são os traumas que aconteceram nessa relação, que são as informações negativas. Ok? Trauma para nós são informações negativas que aconteceram, e as terapias precisam alcançar isso aí. Só que isso normalmente está lá entre 0 e 7 anos, que é o primeiro ciclo, onde configura o sistema operacional da criança, que vai se tornar adolescente, jovem, adulto, percebe? E ele vai repetir esses padrões que foram configurados ali na fase de 0 a 7 da relação com os pais. Estão entendendo o processo aí, pessoal? Ok? Então a terapia que vai ser utilizada, tem muitas terapias para isso, precisa alcançar isso, uma terapia que aqui a gente chama de imersão. Além de alcançar esse estágio, ela precisa ser competente o suficiente, estou falando da terapia, para eliminar todas essas informações. São informações no que tange às emoções, ou seja, o corpo emocional, e as informações que tangem ao pensamento, às crenças, aos comportamentos no nível do pensamento. Quais são os certos e os errados dessa pessoa, o que ela permite, o que ela não permite. Tá? Então isso gera condicionamentos. Então essa terapia tem que conseguir eliminar essas informações. Chegar lá, às vezes chega, mas não é competente o suficiente para fazer a eliminação. Ok? E tem terapias que às vezes são chamadas de terapias de ressignificação, que ao invés de limpar, de eliminar o inconsciente, às vezes ela coloca mais informações ainda, geram outras informações, que traz uma certa compensação, mas não elimina as informações negativas, estão me entendendo? E outras terapias fazem o contrário, continuam reprimindo mais informações lá no inconsciente. Estão percebendo, pessoal? Onde é que pode estar pegando? Não estou dizendo que seja aí, mas essa é uma das opções. Tá? Às vezes tem terapias que levam a pessoa a entender o processo. Entende ali e tal, está no nível do pensamento, né, com tudo bem alinhadinho, claro, mas esse processo não toca nas emoções, não gera uma catarse nessa pessoa para fazer uma limpeza emocional. Porque às vezes está no corpo emocional o problema, não está na forma de entender. Percebe a diferença aí, pessoal? Ok. Se sim, é onde a terapia precisa passar. Tá? E às vezes tem tratamentos, ou tem até mesmo grupos de ajudas, que geram crenças ainda mais pesadas em cima das pessoas, que fazem com que elas realmente vão reprimir informações e não vão conseguir a sua
tão desejada autocura. Tá? Quer ver uma crença que é muito comum nos meios? Eles falam assim: essa doença não tem cura, ela é para o resto da vida, vai ter que ser um dia de cada vez. Um dia de cada vez, eu acho até que é legal, mas daí colapsar uma onda dizendo que ela não tem cura, que é uma doença que não tem cura, quem disse isso? Tá? Um grupo de pessoas diz, o outro diz, mas isso é uma inverdade. Tá? Porque o que a mecânica quântica fala conosco é que todas as possibilidades existem. Talvez para essas pessoas não tenha essa possibilidade, mas para a vida sim. Tá? E tem outras pessoas que são mais claras, otimistas, diz que para Deus nada é impossível. E Jesus não diz que nós somos deuses. Por que a gente ainda não alcançou esse estágio? Ok? Mas isso é uma possibilidade. Então, pelo menos duas opções diferentes nós já temos. Não é mesmo? Ok, vamos continuar trabalhando aqui para a gente chegar nesses lugares aí. Porque o ser humano, ele é muito competente, ele é muito capaz. Né? Você vê que a cada dia novas descobertas vão sendo trazidas. E por que nós vamos nos limitar, né, impondo, instigando que as pessoas pensem de uma determinada maneira, apenas, única solução? Essa, para mim, não é uma boa alternativa, ok? Porque assim tem saída. Aqui conosco sempre tem uma saída, tá? Desde que a pessoa continue o tratamento, nós vamos achar a saída. Porque a saída está dentro da pessoa. Não é dentro da pessoa que está a saída? É. Por que eu sei disso? Primeiro, pelas terapias de regressão. Outro, porque Jesus disse que o reino está dentro. Se o reino é tudo, está dentro. Então ali está a alegria, está a felicidade, está o problema, está também a solução. Então cada caso é um caso que nós vamos partir para cima, nós vamos para dentro. Ok, pessoal? E você pode até perguntar, né, Vânia, como é que você ficou sabendo disso? Como é que você chega, né, nessa conclusão? Como é que você descobre essas coisas? Né? Mas eu estou falando com você, é com a experiência prática e a observação. E é claro, os estudos. Muitas pessoas trabalham nesse tema. Então tem muitas soluções aí sendo aviadas e a gente compartilha. Né? Não sou aí um vencedor isolado, não, tem muita gente estudando com boas soluções. Eu aqui apresento a minha impressão apenas. Tá? E aqueles que estiverem, né, alinhados com as minhas percepções, com aquilo que eu coloco, é assim que nós vamos trabalhar. Mas os pais também podem trazer soluções para a gente. Os pais são muito inteligentes, querem, e às vezes quem traz a solução é o próprio dependente, que também são pessoas exímias, célebres, e estão achando as suas soluções já para se manterem vivas através das drogas. Ok? Então elas são espertíssimas. E aqui agora nós vamos solucionar esse outro problema, porque elas não sabiam que as drogas iam trazer tanto problema depois de um tempo. Tá? Olha só, o que eu pergunto para vocês? O que é que os pais e os usuários hoje, os dependentes, mais tentam fazer, né, hoje em dia, para resolver essa questão, esse problema? E aí, pessoal, o que vocês me dizem? O que é mais tentado, o que é mais buscado hoje em dia? Pelo dependente, pelos pais? Vocês fazem uma ideia disso? Hein? Então vamos lá. A primeira ideia que as pessoas têm é terceirizar. Né? Pedir para alguém, mandar para alguém, pagar alguém para resolver a questão. Então eles vão lá, contratam alguém para mudar o seu filho ou para mudar a si próprio. É ou não é isso? Ou seja, resolve aí, não quero nem saber. Se for o caso, eu pago, você faz aí, muda esse meu filho, muda esse rapaz, muda essa menina, porque aqui em casa ele é muito mal educado, implica com tudo. Não sei nem quem fez isso com essa pessoa, porque aqui em casa não foi. Ela não é assim. É mais ou menos por aí. Tá? Então terceirizam a questão da resolução do problema com esse filho aí. Tá? E uma das terceirizações que os pais buscam é a internação. Interna em clínicas e hospitais especializados. Tá? Tem algum problema aí? Nenhum. Tem algo de errado? Tem nada de errado. Ok, pessoal? Só estamos olhando para a questão. Aí eu pergunto, internar tem alguma utilidade? Claro que tem. Tem alguma utilidade e em alguns casos tem até uma necessidade.
quando a família precisa descansar, não está dando conta, todo mundo está aí exausto, está no final, quando o uso está tão abusivo que coloca em risco a própria pessoa e coloca em risco a família. Chegou nesse ponto, aí eu concordo com uma internação, né, sem opção, sem opção. Né? Vamos ter que achar aqui um caminho, tomar uma decisão. Excelente, é isso aí. Agora, vamos continuar aqui com os questionamentos. Quando o dependente ou o filho sai da clínica, o que acontece normalmente? Passado um tempinho, ele recai. Ele volta a usar. Não é isso? Então ele não consegue ficar limpo. Por quê? Porque a clínica é ruim? Não, não é. Ela faz o que ela tem de fazer, faz o que ela sabe, faz do jeito tradicional. Talvez as técnicas, talvez o tipo de terapia utilizado não seja ainda o suficiente, não sejam adequadas. Né? Até porque o percentual de pessoas que vão para as clínicas e se curam ali, que não voltam a usar, é muito baixo. Né? É da ordem de 3%, podendo chegar a 10% em algumas clínicas. Tá? Então, de cada 100 pessoas, 3 é que se curam. Tá bem? Então, preste atenção nisso. Hoje em dia, até mesmo os psiquiatras dos órgãos governamentais já não indicam tanto mais a internação. Indicam o tratamento com a pessoa ali no seu meio. Então, ela vai ter que lidar onde ela está mesma e conseguir solucionar, equacionar os problemas que se deram na relação com os pais. Isso a gente aqui já identificou e eu acho que os psiquiatras também estão notando que é assim que a coisa acontece. Tá? Outra opção de terceirização, os pais ou o próprio dependente vai no médico e pede para ele remédios. Tá? Mas o que a gente percebe é que esses remédios, eles não curam. Eles tentam, às vezes, tirar os sintomas de abstinência, né, fazendo isso de uma maneira muito leve. Né? E o que a gente sabe hoje em dia é que os remédios não curam. Então, por que se vai ao médico? Né? Porque os remédios, na maioria dos casos, exercem um controle da situação. Exercem um controle. Mas nem os sintomas de abstinência, nem a fissura tira, pelo que eu observo aqui. Tá? Não estou dizendo que os remédios sejam ruins, não é isso. Estou dizendo qual é o resultado que eles trazem na prática. Tá? E às vezes o remédio causa muito mal à pessoa, ela vai lá, o profissional troca, dali 15 dias volta, o profissional troca para outro remédio, mais 30 volta, troca para outro remédio, e assim vai, né, numa luta eterna aí. E mais um outro risco que tem nesse procedimento é o dependente, além de tomar o remédio, que os pais obrigam, o que ele faz? Também usa as drogas. Botando em risco a vida. Entra em risco, porque esse coração pode não aguentar. A pessoa pode ter uma parada cardíaca, pode ter um AVC, algo muito sério na vida dessa pessoa pode acontecer. Então preste atenção antes de levar para tomar remédio, porque você pode estar aí exponenciando o uso das drogas, todas elas simultaneamente, levando a vida do seu filho ou de você dependente ao risco. Tá? Se for tomar remédio, tem que ser só remédio mesmo. Se misturar com drogas, outras drogas, a coisa pode ficar aí muito feia. Tá? Estou dizendo que não tem nada de errado com o remédio, não. Tá tudo certo, viu? Um outro processo que pode estar acontecendo aí é quando os pais, na forma de lidar com os filhos, o filho ou a filha, é duro demais, é severo demais, é extremamente punitivo, é pau em cima de pau, ou seja, não é um processo equilibrado, não tem relação que possa ser boa dessa maneira. Então tem que pensar aí numa outra maneira que traga mais equilíbrio para essa relação. Se for pau em cima de pau, também não vai funcionar. E o contrário, que são pais permissivos, né?
Eu falo aqui dos pais, mas às vezes a pessoa já é casada, é o marido ou são as esposas que são duros, severos demais, fazendo da relação uma coisa incabível. E às vezes, né, os pais ou as esposas ou os esposos são muito permissivos. Ou seja, não tem regra, não tem limite aquela relação. Tá? Então, também não vai ajudar em nada. Tem que ter um volume de regras, tem que ter um limite ali claro, e aquilo tem que valer. Mas sem precisar ser agressivo, sem precisar espancar. Tá? Tem outras maneiras. Tá? Uma outra coisa que eu acho muito importante num tratamento é a fase inicial. É o que a gente chama aqui de decisão. Será que teve uma decisão? Será que esse dependente realmente havia decidido quando o tratamento começou? Tá? Falei aqui outro dia que normalmente o uso tem uma janela. A janela é quando a pessoa não aguenta mais usar, ela para. E quando ela para, ela fica depressiva. Ela fica mal, ela fica se sentindo culpada. Então ela se torna um carneirinho na mão daquela outra pessoa, ou dos pais, ou do esposo ou da esposa, obedecendo tudo, faz qualquer coisa, para poder voltar para o ambiente de segurança. Porque lá no uso é um ambiente muito inseguro, severo para a própria pessoa, é de muita dor, muito sofrimento. Né? Então, às vezes, nesse momento, ele não teve liberdade de escolha. Ele escolheu porque estava sendo induzido, não tinha saída, não tinha escolha. Isso não é uma decisão. A decisão era ter um processo para acontecer. Tá? Não vou entrar nesse quesito agora. Já falei em outras lives. Como é que é o processo da tomada de decisão do dependente, auxiliado pelos pais ou pelos profissionais. Tá? Isso leva um tempo. Para depois ir para a desintoxicação. Para depois ir para um tratamento de mudança de comportamento, de paradigmas. Estão entendendo, pessoal? Então, todas essas fases são importantes. Que se consiga atingir, mas atingir de uma forma leal e verdadeira. Ok? Você pode até me perguntar, então, como é que a gente chega nesse lugar? Né? Como é que a gente resolve a situação? Como superar todos esses obstáculos aí? Ok? Então vamos lá, eu vou trazer aqui qual que é a minha percepção para vocês. Ok? Normalmente são os comportamentos dos pais numa fase ou na fase atual que interromperam, que cortaram a afetividade com o filho. Claro que os pais não têm a intenção de fazer isso, não tem mesmo, mas é essa relação que corta a afetividade com o filho. E às vezes cortava lá no 0 a 7 e continua cortando hoje. Por isso que o tratamento que nós estamos tentando não vai funcionar. Tá? Então vamos ver aí duas situações. Se o filho ainda mora com os pais, significa que a dependência é mais ampla. Então a dependência financeira tem a dependência afetiva que foi cortada e talvez continue sendo cortada. Tá? Então é preciso verificar aí o comportamento que os pais estão tendo para fazer essa condução. Tá? Será que esse comportamento também é um comportamento que permite, que ajuda o filho a ir para a vida? Ou é o contrário? Gera mais insegurança no filho? Gera mais dependência dentro de casa? Quais são os comportamentos de pais que geram mais dependência e mais insegurança? Excesso de controle. O controle é aquela pessoa que toma todas as decisões no lugar do filho. Não, uma pessoa faz uma pergunta para o filho, a mãe já entra, não, porque ele é assim, ela sabe. Seu filho, as pessoas chegam assim, olha, o seu filho está bem, a mãe é que responde, ou o pai é que interfere. Você perceber aí o nível de controle ou de descontrole dos pais. Né? O filho coloca um tipo de roupa, a mãe fala, não, essa roupa está muito feia, põe uma outra. O filho calça um sapato, manda trocar. O filho quer fazer algo dentro da casa, não pode, porque ali não é permitido fazer. Então o filho nunca descobre nada, ele nunca tem a oportunidade de tomar decisões nessa casa. Sabe? Ele não pode comer determinados alimentos, ele não pode comer a quantidade que ele quer. Ok? Então, olha só, pessoal, está chegando aqui. Deixa eu ver essa mensagem aqui. Aqui tem uma pessoa que está
fazendo um comentário, né? Sim, muitas vezes os pais querem uma tomada de decisão, mas o filho ainda não tem consciência do problema em si. Tá? Não sei se eu entendi bem a pergunta. Os pais estão pedindo uma decisão para o filho e os pais entendem que o filho não tem consciência, né, do problema. O problema seria o uso ou um outro tipo de problema. Tá? Eu vejo assim, os filhos podem tomar decisões, devem tomar decisões, mesmo que erradas. Os pais devem apoiar, devem amparar e permitir que o filho alcance aí o resultado dessa decisão. Tá? E esse processo começa bem cedo, né? Como eu estava dizendo aqui, a criança vai lá, coloca uma roupa, e os pais precisam dar um ok, dizer que está tudo bem, por mais extravagante que seja aquela roupa. Entende isso, pessoal? Deixa ele colher as consequências, porque na realidade quem está inseguro aí daquela roupa não é a criança, não é o filho, são os pais. E esse processo começa lá, na infância, 1, 2, 3 anos, 2, 3 anos, que a criança já... Se a criança não quer comer naquela hora, tudo bem, por que ela tem que comer? Deixa ela ficar com fome. A hora que ela sentir muita fome e quiser comer, ela come. Não é não? Ela não quer comer o tanto que os pais querem, não, você tem que comer tudo. Como assim? Né? É aí que vai gerando insegurança nos filhos. É aí que o controle fica excessivo. E aí mais tarde, quando ele está com 7, 8 anos, quando está com 12, os pais querem que ele tome uma atitude. Como que ele vai tomar? Ele não sabe. Ele não foi treinado. Ele não colheu os frutos daquilo que podia ter aprendido. Não? Excesso de controle. Não? E quando a criança põe um tênis, né, para ir na missa, e o pai quer que coloque sapato, e o pai fala, não vai, isso é uma desaprovação, isso é uma rejeição, só não está sabendo o que está acontecendo. Ao invés dos pais bancarem a decisão dos filhos e dizer, beleza, vamos lá, vamos assim não, está ótimo, está excelente, parabéns por ter tomado uma decisão. E banca, segura. Nesse dia o filho vai na missa de tênis, e tênis vermelho, né, com uma roupa, sei lá, amarela. Estão me entendendo, pessoal? Por quê? Porque as crenças dos pais não permitem, eles têm vergonha de sair com o filho assim. Tá? Então, desabonam, desaprovam, não acolhem esse filho, né? Não aprovam. Aí os filhos, como é que se sentem nessa relação? Tá? E mais tarde, esse filho não vai ter consciência suficiente para tomar as suas próprias decisões, apesar dos pais quererem muito isso. Mas os pais não permitiram que o filho amadurecesse na presença deles, que os filhos se frustrassem junto deles. Estão me entendendo? Porque os pais sabem sempre o que é certo para os filhos, mas isso nem sempre é assim. Os filhos têm um projeto próprio de vida. Os pais não podem botar os filhos nos seus projetos de vida. Ok? Os pais cumprem os seus projetos e ajudam os filhos a cumprir os deles. Estão me entendendo, pessoal? Como pode ser um pouquinho diferente? Tá? E às vezes os pais põem regras para os filhos, mas também não cumprem. Tá? Um exemplo que eu trago para isso aí tem pais que emprestam o carro para os filhos e os filhos, né, ao invés de usar o carro adequadamente, não usam. E usam às vezes até para sair para usar drogas. Mas passados 2 dias o filho pede o carro de novo e o pai empresta novamente o carro. Mas peraí, como é que você vai emprestar sabendo que o filho tem essa possibilidade? E os pais às vezes me reclamam, Wanda, eu empresto o carro e o filho nunca respeita o carro que eu emprestei. Eu falei, caramba, né, quem que é mais criança aqui, é o pai ou o filho? O pai sabe que o filho vai fazer e ainda empresta o carro de novo. E empresta mais uma vez e outra, e sempre reclama do filho. Estão me entendendo, pessoal? Que não tem regra, não tem limite aí, imposto colocado com clareza e carinho pelos pais. Então eu não estou culpando os pais de alguma coisa. Eu estou dizendo que os pais têm mais capacidade de fazer a condução e não estão fazendo. Depois reclamam dos filhos. Pô, meu filho só faz cagada. Mas quem é que criou o filho? Estão me entendendo? Então nós estamos aqui para olhar para essas questões. Está em tempo da gente mudar as coisas. Tá? Então eu trouxe o exemplo aí do filho que ainda mora com os pais.
Então ele tem dependência financeira e afetiva, né? Estou dizendo aqui quais são as formas dos pais mudarem o comportamento para auxiliar os filhos, ok? Agora, muitas vezes o filho já tem uma independência financeira, ele produz o material dele, né? Mas o que acontece nessa relação aí? Esse filho ainda não concorda com o tipo de relação que teve com os pais. Então ele vai exigir dos pais aquilo que ele não ganhou quando era pequeno. Tá? Não ganhou do jeito que ele queria, porque os pais fizeram o máximo, fizeram tudo que podiam. Mas do jeito que ele queria, não. Às vezes ele observava, vou trazer um exemplo, observava que um irmão tinha um tratamento diferenciado do dele. Aquilo gera raiva. Então, ao aprovar o irmão a dar alguma coisa para o irmão e não dava para ele, ou não era da mesma forma com ele, não reconhecia esse filho, não aprovava esse filho. Tá? Então ele se sentia ali uma criança que nunca tinha o reconhecimento e a aprovação desses pais. Mas é como ele se sentia, ele nunca ganhava 10. Estamos entendendo, pessoal? Então, da mesma maneira, ele continua dependente, usuário de drogas aqui, mesmo produzindo financeiramente. Então, o que tem que acontecer aí? Algo tem que ser diferente, né? Então, esse comportamento gera no filho uma revolta, não gera amor. Então, o que eu digo aí para esse filho? É hora de crescer, né? Mas eu já sou grande, né? Então é hora de se tornar homem, ok? E parar de exigir dos outros algo que você é que tem que dar para você mesmo. Crescer, pessoal, dói. E nós vamos ter que desapegar, vamos ter que soltar várias coisas, não é isso? É isso mesmo. Então aquela pessoa vai ter que se dar aquilo que os pais não puderam dar porque não sabiam. Então está na hora mesmo de crescer e se tornar homem e se tornar mulher, tá? Eu vou trazer aqui para vocês um caso, prestem bem atenção que ele esclarece, elucida muito, tá? Eu tive aqui uma família com clientes, né? Que os pais eram muito bons, muito competentes, pais excelentes, né? No entanto, na hora que você viu o modelo, o pai era uma pessoa autoritária e a mãe se submetia ao pai e ao modelo, tá? Então eles apenas repetiam o modelo que eles foram criados pelos seus pais. Esse autoritarismo, né? Muito relevante. E nessa época, né, que os filhos estavam sendo criados, o pai não participava da criação diretamente. Ele era responsável pelo provimento, né, e pelo controle. Então, ele recriminava e botava tudo nos eixos do jeito que ele achava que tinha que ser. Sabe, esses pais muito, né, autoritários, é assim que tem que ser, e não discute, e chega, né, no final do dia ela vai lá e bate nos filhos, diz como é que tem que ser as coisas, não explica nada, e a mãe, né, tá ali, se submete também, e fica tudo dentro desse padrão aí, né? Os pais, né, principalmente os homens, gostam de ser respeitados e obedecidos. Não é assim que funciona? E a mãe, quando as coisas saem fora do controle durante o dia ali, ela reclama para o marido quando chega, né? E ele, a hora que viu que a mãe foi desrespeitada, o que acontece? Vai lá, bate nos filhos, espanca, corrige severamente. E o que isso gera nos filhos? Na relação com o pai e até mesmo na relação com a mãe. Gera amor ou gera raiva? O que você me diz, pessoal? Agora, o que acontece aí? Quando os filhos, né, recebem essa raiva que vem da relação, aonde é que eles vão descarregar essa raiva? Aonde, pessoal? Hein? Porque vai reprimindo isso nos filhos. Há uma grande repressão aí. Porque eles não podem se expressar, não pode falar, não pode ser do jeito deles, nunca. Só tem que ser do jeito que é imposto. Só tem essa opção, não tem as outras opções. Então ele vai descarregar nas suas relações. Se esse filho já tem uma namorada, descarrega na namorada. Se tem uma esposa, descarrega na esposa. Se é uma filha que é usuária, vai descarregar no namorado, no marido. Ou seja, é um conflito constante. Se não descarrega nesses dois, se está com os pais, vai descarregar em cima dos pais. Não é? Algum lugar tem que sair isso aí. Não gerou amor, gerou raiva, gerou revolta. De alguma maneira vai ter que sair. Ou ele sai através das drogas, sai através de doenças. Ok? Eu digo para vocês o seguinte: os filhos, quando desrespeitados pelos pais,
em algum momento, vão desrespeitar esses pais. Tá? Ou seja, pais que vivem de maneira incoerente e que não percebem isso por causa das suas crenças, né, por causa do seu certo, em algum momento vão ser desrespeitados por esses mesmos filhos que eles é que criaram. Tá? Então, qual é o caminho? Tá? Talvez o caminho seja dar coerência para essa família nesse momento. Viver de maneira coerente. Se tem regra para todos. Tá? Então os pais vão precisar mudar as suas crenças, o seu jeito, o seu certo, o seu errado, aquilo que eles aprenderam. Tá? E você, que me ouve, sabe o que é crença? Tá? Não vou entrar muito nesse assunto hoje, mas crença é o resultado das experiências. É o resultado da interpretação das experiências que vai gerando, né, um modelo de como viver a vida. Tá? Isso é a crença que nós estamos falando aqui. Tá bem? Mas você pode até me perguntar, Wander, mas a gente, né, só faz pensando no bem do filho. Perfeito, é isso mesmo. Tá? Os pais são ótimos. Eles fazem sempre pensando no bem dos filhos. Então, o que é que falta para esses pais? Falta o que, pessoal? Conhecimento. Conhecimento. Então, quando os pais têm conhecimento, eles vão criar de uma forma diferente e mais adequada os seus filhos, fazendo uma condição para que eles cheguem na autonomia, na sua liberdade, na sua independência, na sua vida boa, de uma maneira mais rápida. Tá? Quem é que estuda hoje em dia para ser pai ou para ser mãe nessa humanidade? As pessoas só estudam hoje para serem profissionais, para gerar matéria, para ganhar dinheiro, para comprar casa, para comprar carro, apartamento. É ou não é? Okay. Então, se você quer fazer errado, é só viver de forma incoerente. É o que a maioria das famílias vive. Né? Os pais dizem como tem que viver. Né? O ditado deles é mais ou menos assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Tá? Então, essa fórmula não funciona. Tem mais perguntas? Estou vendo aqui. Wander, o que você diz dos pais que competem com os filhos? Retém o crescimento para manter o controle. Né? É isso aí, gera raiva, gera revolta. Isso também acontece bastante, né, pessoal? Esse comentário aqui. De pais concorrendo com os filhos. Então, a gente pode até se perguntar, né? Se eu fosse um filho de um pai que concorre, de uma mãe que concorre comigo, como é que eu me sentiria? Tá? O que a gente precisa é de pais competentes, coerentes e amigos. Mas amigo de que jeito? Amigo sabendo qual é a hierarquia. Pai é pai, filho é filho. Mas precisa. Por que que os filhos preferem, na maioria das vezes, estar com os amigos e não com os pais? Fazer essa pergunta para nós pais, né? Os pais que estão conosco, ou para os usuários que já são pais. Por que que os filhos às vezes preferem os colegas, os amigos, à companhia dos pais? Tá? Porque ali, com os amigos, a gente recebe um tipo de tratamento diferente. E com os pais, não. Parece que os pais querem exercer um excesso de controle, né? Exerce, na maioria das vezes também, ali uma concorrência, né? Competem com os seus filhos. O que que isso vai gerar nos filhos? Vai gerar amor ou vai gerar raiva e revolta? Então essa relação, essa conexão, esse vínculo, ele vai ser quebrado. Então essa afetividade vai ser interrompida, gerando um vazio existencial negativo, que gera a necessidade de compensação, e aí o filho vai procurar um alívio. E um lugar mais rápido, mais fácil, que a família já ensinou, são as drogas. As famílias bebem cerveja quase que diariamente, fumam quase que diariamente, mostrando qual é o caminho. E às vezes aquela droga que os pais deram não é suficiente. Só o álcool, só o cigarro não é suficiente, precisa de uma droga mais forte, mais competente. Talvez pelo tanto que ele recebe de raiva e revolta nessa relação que os pais falam: não, mas eu só faço pensando no bem. E é verdade, mas não está percebendo, não tem conhecimento. Ok? Então aqui
onde a gente alinha essas coisas. Um jeito certo de viver a vida nessa relação com os pais e os filhos, ok? Eu diria, tem que alinhar a vida dos pais com a vida deste filho ou da filha. Como assim? Né? Se os pais ou a esposa exigem, estou falando de exigência, né? Não é de processo de educação, algo do filho e da filha, né? Que também exijam de si próprios. Né? Às vezes a esposa tem um marido que é usuário, faz a exigência, mas não exige de si, ou seja, está incoerente. Os pais exigem do filho que pare ou que viva de uma determinada maneira, mas não exigem de si próprios. Os pais usam álcool praticamente todos os dias, né, que é uma droga. E exige que o filho pare de usar cocaína. Isso não tem coerência. Ah, mas álcool é permitido. Ah, beleza, é permitido, mas é uma droga. É uma droga de alívio de problemas que teve lá com seus pais. Agora, a cocaína é mais forte, mas o pai ensinou o filho a usar cocaína, porque o tratamento foi muito duro, na realidade. Né? Ou faz o contrário, não exijam nada, deixa fluir. Né? Vocês usam, eu também uso. Deixa rolar. Isso também tem coerência. E pode ser uma saída, sim. Porque o filho, a hora que bater a cara, tanto bater a cara, né, em pedra, em muro, no chão, vai querer sair dessa vida. Né? Mas também pode negociar, pode abrir o jogo. Ok? Eu uso, né? E você, meu filho, dá conta de parar com essa droga pesada, que ela desequilibra muito mais do que a minha? Dá para a gente negociar aí? Olha que interessante. Pode haver aí um acordo, né? Ou o filho, que é um dos melhores caminhos, pode dar conta de tudo isso sozinho. O filho pode se tornar competente, não olhar mais para o que os pais fazem ou falam e trazer essa competência para si e parar sim, porque pode dar conta. É só parar de olhar para aquilo que não ganhou. Né? E os filhos podem e podem muito. Eu acredito, né, que os filhos usuários dão conta. Ok? E ali, junto com os pais, numa confissão mútua, né, numa entrega, numa remissão, nesse contexto familiar, eles podem achar um caminho, mas com confissão, com entrega e diante de uma remissão, não de exigências. Ok, pessoal? Então, os filhos podem ganhar aí um tipo de amor, né? E os pais podem também achar um acordo aí, e daí saiu uma coerência e achar um bom caminho, sempre nesse contexto aí. Juntos achar um bom caminho, no contexto familiar, nas reuniões, nas terapias familiares, é o que a gente vem praticando hoje em dia. Estão entendendo isso, pessoal? E assim os filhos param de exigir dos pais o que não tiveram, crescem, tornam-se homens ou mulheres, e os pais param de exigir de maneira incoerente desses filhos, e aí vai suavizar essa relação e a coisa pode fluir. Tá bem? Obrigado por estarmos juntos aqui nesse período, nesse momento. Tamo junto. Gratidão imensa a vocês todos que estiveram conosco. Tchau, tchau. Até a próxima.